Olá, hoje vamos falar um pouco sobre criatividade como um elemento fundamental para o ser humano em geral, tá? Porque o processo criativo, ele é geralmente associado com elementos que desenvolvemos na arte ou, sei lá, numa campanha de marketing, né? Campanhas que são feitas para passar alguma mensagem através de um elemento, aspectos simbólicos, aspectos que são relacionados no nosso dia a dia, né, com elementos mais é, usuais, né? E através disso as marcas costumam fazer uma série de processos criativos que desenvolvem elementos que vão constituir valores de alguma firma, de algum produto ou de algum setor do governo, né, alguma coisa assim. Enfim, geralmente a gente associa a criatividade com uma espécie de habilidade, como um elemento que a gente precisa desenvolver, e existe uma série de exercícios que podem ser feitos para isso. E assim, isso tem, claro, obviamente, senão não existiriam diversos cursos por aí, pessoas falando sobre isso para desenvolver isso é, como uma habilidade, né? E sistematizando isso em métodos, enfim. Porém, o elemento principal da criatividade, ele não é uma atividade extrínseca, né? Ou seja, não está forte, não está fora, né, de nós, e sim é um elemento interno. Quando nós falamos da criatividade e pensamos no ser humano, tudo que fazemos, né, em alguma medida, está relacionado com um elemento criativo, tá? Aí já não estou entrando em nenhuma viagem específica, mas sim o que eu tô querendo dizer é o seguinte: tudo que nós fazemos, né, isso que ia falar é Aristóteles, tem algum produto final, tem algum fruto, né? E daí, isso vocês já devem ter ouvido falar em algum lugar, mas enfim, o, existem as artes poéticas, as artes práticas e as artes teóricas, né? E todas elas têm uma finalidade, tá? Sendo que aquilo que a gente chama de poéticas não é o que a gente relaciona hoje com poesia, mas sim relacionado com criação. Poesia é criação, poieses, enfim. A grosso modo, de forma direta, poesia, poieses é o que relaciona com criação. As atividades práticas, elas têm uma ação de um fruto, né, que não é exatamente criativo. Aí eu vou tentar desmembrar isso para vocês. Porque, por exemplo, quando você fabrica algo, né, uma mesa, né, um queijo, um, um produto que seja utilizado, isso é uma ação, uma arte poética, né, uma ação poética de criação em que isso vai ser utilizado. Ou seja, a finalidade ela se alcança quando, depois que sei lá, eu produzo o livro, né? Eu produzo o livro, esse livro vai ser utilizado, ele vai ser lido, mas e aí sim as artes poéticas, né? Então o queijo ele precisa ser consumido e assim por diante, todas as coisas que envolvem criação, envolvem produção, estão relacionadas com essa espécie de elemento poético. As artes práticas estão relacionadas com uma espécie de atividade, né? Como a arte de um estrategista, uma arte de sei lá, um lavador de carros, né? Ou vamos pensar aqui, ou até um atleta, né? Ele tem uma ação que finaliza naquele momento. E no momento que ela finaliza, ela já se atingiu a sua finalidade. Isso vale, por exemplo, com a ação de um músico também, que canta, né, que demonstra a sua arte. E no momento que ele demonstra a sua arte, a sua finalidade já foi atingida, certo? E as artes teóricas são elementos que estão sendo trabalhados somente dentro do indivíduo, tá? Então, isso aí são essas ciências teóricas, essas artes teóricas se relacionam à matemática, né? Num aspecto filosófico da coisa, à metafísica, à filosofia e que mais?
Acho que tá bom. São mais difíceis, são mais raras, porque elas funcionam, vamos dizer assim, da alma para dentro, né? E não são utilizadas elementos externos ao ser humano para serem realizadas, para se atingir a sua finalidade. Então, é uma atividade que a gente poderia chamar de contemplativa ou meditativa, e isso é o que vai construir as artes teóricas, tá? Porém, a arte criativa, no aspecto que eu estou colocando aqui, a criatividade como autenticidade do ser, é um elemento que é autêntico em nós, e relacionando com essas artes poéticas, essa arte criativa, ela tem como um fator que beneficia muito positivamente a sua execução, aquilo que nos é mais natural, né? Então, assim, quando a gente trata de vocação, a gente fala que a pessoa que desenvolve a vocação, ela deve se realizar naquilo que faz, tá? Então, assim, seja um padeiro, seja um cozinheiro, né? Um professor, um médico, é claro que ele vai oferecer algo que há um benefício para o outro, que ele consegue beneficiar a ele, geralmente muito mais do que o valor que ele pede em dinheiro, pelo menos na teoria que Platão explica é justamente isso, né? Ele adiciona um valor, que é um valor necessário para manter a vida em sociedade funcionando, né? Porque o dinheiro ele vai estar buscando manter isso, né? É um representante do valor que é aceito por todos, né? Então, no momento que a gente se realiza no que a gente está fazendo, há então uma construção ou uma integração, vamos dizer assim, da nossa alma à atividade. Então, o que eu quero dizer com isso é que, à medida que a gente vai fazendo atividade, realizando a atividade, né, o ser ele vai se integrando e se expressando cada vez mais através daquela atividade. E por isso a arte ela é tão importante, porque a criação ela não é simplesmente a manufatura ou a produção de um elemento extrínseco ao ser, mas sim também e muito mais propriamente a concretização ou a viabilização da expressão do ser no mundo. Então, quando o ser se expressa cada vez melhor, mais, mais criativa, mais original, mais bela, mais eficaz é o seu trabalho criativo. Então, a criatividade como elemento de expressão desse ser humano, uma expressão dessa autenticidade, está relacionada com isso. Quanto mais nós dominamos tecnicamente, não só, mas a técnica é um elemento importante, né? Eu falo muito disso porque pelo próprio discurso, né? Quanto mais a gente vai ficando qualificado em falar o que estamos pensando, melhor somos compreendidos, melhor as pessoas compreendem a mensagem que nós queremos passar. E eu, particularmente, tenho muita dificuldade em fazer isso, em transformar aquilo que eu estou pensando em verbalizar isso, né? E esse processo, né, de ir fazendo esse trabalho de verbalização, ele qualifica muito até os nossos próprios pensamentos, tá? Porque se a gente não sabe colocar em palavras, é como se nosso pensamento não tivesse um chão, não tivesse um piso, um apoio. E justamente nesses momentos, nessa falta desse apoio que a gente se sente um pouco perdido nos nossos pensamentos, a gente não percebe substância neles. Porém, eles têm substância. O problema é que a gente não está conseguindo conectar, vamos dizer assim, o céu com a terra, né? Os dois elementos. E aí tem um pouco daquela imagem, tem aqueles filmes de Kung Fu,
né? O Karate Kid falava disso, né? Que você vai se integrando, né, na atividade, né? Então, à medida em que você vai integrando-se, né, no que você está fazendo, você vai, tudo vai ficando sem esforço, né? Então, a própria palavra Kung Fu, né, tem esse conotativo de maestria, né? E essa maestria sem esforço. Mas por que é sem esforço? Porque você atingiu um tal grau de domínio que aquilo não é mais complicado, né? E chegou assim no ápice do desenvolvimento possível, né? Isso é claro que é o ideal, e o ideal ele existe sempre como uma visão, como Platão coloca, né, um sol a ser seguido, a ser buscado, mas assim como o horizonte ele nunca chega, o ideal também ele nunca chega, porque sempre nós podemos olhar, captar mais do que podemos realizar. Isso é uma máxima, né, da vida material. Então, assim, quanto mais nós ficamos qualificados em realizar esses elementos criativos, principalmente no que tange a arte, as belas artes, a escultura, a dança, a música, a poesia, melhores nós vamos nos tornando em expressar o nosso ser. A expressão do ser consiste em 3 elementos muito claros, né? Que são pensamentos, vamos assim, concernentes, né? Sentimentos e ações. Assim como nós podemos ter pensamentos, sentimentos e ações de qualquer jeito, nós podemos ter pensamentos, sentimentos e ações de forma muito qualificada. E todo o ser, né? E o ser, com que eu estou falando do ser, eu estou falando do ser humano, né? Obviamente, mas no aspecto metafísico, tá? Um aspecto metafísico que concerne a sua alma imortal, daquilo que ele tem de mais duradouro, daquilo que ele tem de mais sagrado, de mais inato, de mais autêntico. Então, a autenticidade, né, que é essa expressão, como é que eu posso colocar aqui, sem usar a autenticidade, que é essa expressão autêntica, né, ou seja, que não é uma cópia de algo, mas também não é uma espécie de expressão baixa, né? Sim, ela é autêntica, mas não é espontânea, né? Ou seja, essa espontaneidade que a gente tem muitas vezes no corpo, né? Quando, sei lá, a gente espirra ou tem alguma coisa que acontece que a gente não tem tanto controle, não tem nada a ver com uma expressão autêntica, porque a expressão autêntica está relacionada com uma expressão do ser. Às vezes a gente confunde um pouco as coisas, né? E aí diz, por exemplo, a gente está sendo grosso, né? Violento com as pessoas, sendo rude. E a gente diz, não, estou sendo autêntico porque eu não gostei disso. Mas o fato de expressar autenticidade não quer dizer que você precisa expressar também animalidade, brutalidade, porque os aspectos de violência são aspectos que estão relacionados com a natureza animal, né? O ser humano ele utiliza-se da sua força quando é estritamente necessário, quando é necessário agir por algo maior, não simplesmente para impor a sua vontade, porque ele tem um desejo, né, qualquer que seja esse desejo. Então, vamos então aprendendo que o desenvolvimento da criatividade vai estar relacionado com a autenticidade do ser, que ele vai conquistando na medida em que ele vai tomando contato com a sua própria essência, né? E vai dominando o mundo externo, não completamente, porque o mundo exterior tem uma série de atividades, né? Que são muito diferentes entre si. A gente pode colocar, sei lá, pensar em algumas aqui: a pesca, a agricultura, deixa eu ver, a fabricação de móveis, o domínio de certas máquinas, né? Sei lá, a escultura, enfim, uma série de atividades totalmente diferentes que nós não vamos conseguir atingir a maestria em todas elas, né? E mesmo que a gente fique muito tempo, né, desenvolvendo-as. Então, o que acontece?
como o mundo é composto de matéria, né, também, o espírito, para que ele possa se expressar, a autenticidade, para que possa se estabelecer, precisa abrir esses caminhos técnicos, esses caminhos de, vamos dizer assim, de domínio material, esses caminhos de domínio material, tá? A técnica é o domínio material. E está relacionado também com a quantidade de momentos e horas e tempo do meu dia que eu passo desenvolvendo aquela atividade. Então, o domínio técnico ele vai estar relacionado com essa ideia de vocação, porque a vocação é justamente aquilo que a gente consegue trabalhar e suportar as suas coisas negativas, né? Porque toda atividade elas possui, e de certa forma realizar os seus elementos benéficos melhor do que qualquer outra pessoa, ou pelo menos melhor do que as outras atividades que eu realizo. Né? Dessa forma o ser então está se expressando, porque todos nós, todo ser humano é pura luz, pura bondade, puro elemento positivo. Mas as questões da vida material acabam nos afastando dessa autenticidade, né? Dessa criatividade autêntica, e acabamos então por confundir, né, as coisas, achando que nós somos uma série de erros, de defeitos, de pecados, de angústias, de problemas, enfim. Isso se relaciona muito com a ideia da beleza, né, que Plotino traz, e como nós muitas vezes podemos olhar para uma coisa e perceber beleza naquilo, e em um outro momento, sei lá, 5, 10 minutos depois, a gente olha para aquilo e percebe só um fator negativo. Um exemplo muito comum, né, é a própria lida com crianças, por exemplo, né, onde você vê aquela autenticidade, aquela inocência, e você acha aquilo muito belo, muito acolhedor, e ao mesmo tempo que depois você se depara com aquilo e você percebe que há todo um caos ali, né, quase que um apetite, né, pela destruição, que não é próprio, não, peraí, não é próprio não, esqueça, mas que assim, quando a gente não tá de coração aberto para aquilo, quando a gente não está olhando aquilo com um olhar adequado, a gente vai perceber simplesmente essa bagunça, né, que é o mundo infantil, porque eles não vamos dizer assim, usam as mesmas regras que nós adultos, né? Porém, é como sempre um poço de inocência, um poço de beleza, um poço de elementos que se admiram muito, e por isso esses grandes autores gostam de falar da infância, né, desses momentos onde eles se depararam com essa inocência, né? Esse fator da beleza a gente está estudando no meu clube do livro, Em Busca da Beleza, onde a primeira obra que nós estamos estudando é essa de Plotino, sobre a beleza, que ele trata dentro das Enéidas. Caso você tenha interesse, o link para o formulário está aqui embaixo na descrição, tá bem? Então é isso. À medida que então a criatividade vai se estabelecendo como um ato normativo, né, de um comum, ordinário, eu diria, né? A gente vai percebendo que nada mais é do que o que a gente faz no processo criativo, no momento que a gente está realizando o que nós fazemos de melhor, nada mais é do que colocar em ação algo, né, que estava apenas em potência dentro de nós. Um movimento, né, do que é bom, um movimento do que é autêntico, um movimento do que é belo, e que estava apenas dentro de nós. E isso passa a ser a nossa expressão, vamos dizer assim, natural, né? Porque antes disso a expressão natural era, como eu falei, uma coisa caótica, agressiva, animalesca, e agora passa a ser essa autenticidade do ser, essa totalidade, né? Onde não há mais uma barreira ou uma diferenciação entre o que eu penso, o que eu sinto, o que eu faço. Simplesmente todas essas coisas estão integradas, e então espírito e matéria podem trabalhar de forma harmônica. Fácil? Não é fácil, mas vale a pena, porque cada pequeno passo que se dá nessa direção
se ganha muito, né? Se ganha muito e a vida melhora bastante, tá? Uh, e esse foi o recado de hoje, o recado do vídeo de hoje. Queria falar um pouco sobre criatividade, sobre esses elementos. E comenta aqui alguma coisa sobre isso, o que é que você achou. Acho que essa é uma visão um pouco assim, um pouco diferente, né, do que a maioria costuma observar. Eu tenho pensado um pouco nesse ponto da criatividade, quando algumas pessoas às vezes me falam sobre bloqueio criativo, sobre alguns processos. Eu pensei um pouco sobre isso hoje e quis trazer aqui para compartilhar. Se gostou do vídeo, por favor, deixa um like, se inscreva no canal e até mais.